Galera, no vídeo de hoje eu quero convidar a você para assistir comigo, reagir aqui comigo, o que os judeus falam sobre o personagem Jesus e o Novo Testamento. Vamos dar play aqui sem mais delongas, já deixa o like aí, para não esquecer, já marreta o like, já se inscreve no canal e vambora, acompanha aqui comigo. O sistema religioso romano precisava desesperadamente de um livro, por uma razão simples. O sistema religioso romano estava, querendo ou não, tendo como base a cultura judaica, o Tanar, incluindo a Torá. E isso era inconcebível, por duas razões. Os romanos odiavam os judeus, porque os judeus nunca aceitaram o domínio romano. Eram muito odiados por Roma. Não é por acaso que morreram mais de 1 milhão de judeus na ocupação romana. Tanto isso aí é verdade que está falando, que teve as revoltas judaicas, né? Aí você tem lá Judas, o Galileu, o egípcio, Astronges, Menahem, João, Simão, etc. Né? Vai ter vários ali que se revoltaram contra Roma, isso só no primeiro século, né? Fora ali no segundo século, como Bar Kokhba, né? Vários outros ali que se revoltaram contra Roma porque não aceitavam o domínio romano, os altos impostos, o sacrifício de animais para os deuses romanos e etc. Então o que é que Roma precisava? Um livro. Um livro que tivesse referência ao que foi chamado o Antigo Testamento, depois a Dálcia vai tocar nesse assunto, que foi o nome que foi dado ao Tanar. Então, esse livro aí que ele está falando é o Novo Testamento, que faz referência direta à Bíblia hebraica, anulando muitas das vezes as tradições, costumes e etc. da Bíblia hebraica. Mas um livro que substituísse, e um homem que fosse tudo. Ele fosse a água, o vinho, a rocha, a porta, o caminho, a verdade, a Torá, a palavra e Deus. Então, um homem que fosse ao mesmo tempo tudo. Com que objetivo? Com esse homem você não precisa da Torá, de Moshe, do Deus de Israel, de nada. Esse homem, ele substitui tudo. Tanto que tem aquela passagem que ele fala, né? Eis aqui quem é maior do que o rei. Eis aqui quem é maior do que o profeta. Eis aqui quem é maior do que o templo, né? Então ele falando diversas vezes como um personagem que assimila todas essas características da Bíblia hebraica, né? Então, essa nova dinastia, que são chamados de Flavianos, né? Eles percebem algo que... Olha aí, um judeu falando dos Flavianos, tá, galera? Falando aí desse período do primeiro século envolvendo os Flavianos. Vamos lá. É difícil combater o povo judeu, porque o povo judeu tem uma força, tem uma imuná, tem uma fé no Salvador que irá vencê-los. E aí eles percebem algo, já que não dá pra gente retirar a fé deles, os gregos tentaram, não conseguiram. Que tal se nós sabotarmos a fé deles? Que tal se nós oferecermos a eles uma espécie de Messias, que ao contrário do Messias das escrituras deles, é o Messias que prega o amor, que prega a paz, que ensina as pessoas a não revidar nenhum tipo de injúria, nenhum tipo de agressão. O Messias que diz... Por que ensina isso o Messias dele? Porque os Messias dos judeus, eles se revoltavam contra Roma. Eles se rebelavam. Eles queriam o território sagrado deles somente para a religião deles, somente para o povo deles, e não para o Império Romano, né? Aí veio Roma e criou o personagem Jesus como uma arma de guerra para dissuadir esse pensamento. Para que se você for agredido no lado do rosto, você dá o outro. O Messias que diz que se um soldado romano pedir para você carregar o equipamento dele por 1 milha ou 1 quilômetro, você irá carregar por 2. Que se um soldado romano te pedir um casaco, você vai dar 2. Que se você já pagar imposto para os romanos, tudo bem, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. O Messias que vai toda hora enaltecer soldados romanos, que não lembra aquela história de um centurião que tem um servo doente? E resume a história dizendo: Senhor, não sou digno de que entres em minha morada, mas dizeis uma só palavra e eu e meu servo será salvo, eu serei salvo. Aí o Messias fala: puxa, olha que homem com grande fé, será que encontraria essa fé em Israel? Ou seja, o Messias que elogia os romanos em detrimento do povo judeu. O Messias que chama os sábios do povo judeu de raça de víboras.
Um Messias que não gosta muito da tradição judaica e vira e mexe, arruma jeitos de transgredi-la. Um Messias que tem um manto vermelho, a roupa de Edom, a roupa do Império. Um Messias que tem como discípulo um cidadão romano, Paulo. Paulo que escreve uma das cartas com o nome de Tito, justamente o general que destruiu o templo no ano 70. A ideia do Mashiach dos judeus era a pior coisa para Roma. Eles não tinham como vencer ou destruir o povo judeu. O fato que o único povo que conseguiu rebeliar e causar tanto dano para Roma foi o povo judeu. Nenhum outro povo conseguiu fazer o que o povo judeu fez para Roma. E depois que foi destruído o templo, começou a caída da Império Romana. Eles falaram assim, tá, se a gente não consegue destruir o povo judeu, vamos destruir a ideia deles que vai vir um rei da casa de David que vai destruir o Edom. Vamos acabar com essa ideia. E criaram uma figura fictícia. Lembra toda vez mentira. Então existe um texto que está muito ligado ao povo judeu, que é um texto muito conhecido, que é o texto onde o Messias romano encontra fome junto com os seus discípulos e vai procurar comida, uma fruta numa figueira e não encontra. E ali ele amaldiçoa aquela figueira. Então o texto, existe discordância entre os próprios evangelhos. E depois eu vou falar um pouco sobre o que a Torá fala sobre isso. Em Mateus, capítulo 21, verso 18 ao verso 20, diz assim: De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, foi até ela, mas nada encontrou senão folhas. E disse à figueira: Nunca mais produza fruto. E a figueira secou no mesmo instante. Aí lá em Marcos, que conforme o Rafael falou, é o texto considerado inicial, por ser o mais antigo, Marcos capítulo 11, verso 12 ao verso 14 diz assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Ao ver à distância uma figueira coberta de folhagem, foi ver se acharia fruto, mas nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Dirigindo-se à árvore, disse: Ninguém jamais coma do seu fruto. E seus discípulos ouviram. No decorrer do texto, não vou ler o restante, diz que no dia seguinte, quando os discípulos passaram por aquele lugar, foi que eles viram a figueira seca. Aí alguém pode dizer assim: mas aí um texto suprimiu e botou tudo junto, resumiu e tal. Vira a página. Essa informação, né, tem muito a ver com o povo de Israel, porque a figueira é um dos símbolos do povo de Israel. Então tem também uma carga de antissemitismo aí, colocando o Messias romano contra o povo de Israel por não produzir frutos favoráveis a ela. Mas como isso poderia ser uma profecia do Messias legítimo, se essa profecia, essa atitude de profetizar e amaldiçoar uma produção da natureza divina, porque uma árvore é uma coisa, é uma criatura do eterno, e para o povo de Israel isso é muito sério, não se pode nem arrancar as folhas, não pode-se nem destruir as árvores que não seja para seu próprio consumo. Isso é o ensino dos sábios, é o ensino da Torá. Como o Messias, supostamente enviado pelo Eterno, daria uma ordem de maldição e secaria uma árvore de um dia para o outro, no mesmo dia ou na mesma hora. Isso por si só já seria suficiente. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: jamais o Messias enviado pelo Eterno daria uma ordem de amaldiçoar uma árvore que é considerada sagrada. Porque existe uma mitzvah que está em Deuteronômio, capítulo 20, verso 19, que também está repetida no capítulo 8, do verso 6 ao verso 9, que diz que o figo é uma das frutas sagradas, especiais,
porque ela é produzida na terra de Eretz. Então, se essa fruta ela é considerada um fruto especial, existem brahot para serem proferidas quando se come essa fruta, existem rezas especiais para serem feitas quando se come esse alimento, como o Messias teria a capacidade de contradizer as ordens da própria instrução divina e amaldiçoar e secar uma árvore assim. Então, é uma contradição não só no próprio texto, mas também no sentido do cumprimento da própria palavra e na instrução dada pelo Eterno. Então assim, galera, o que nós vemos é que os judeus há muito tempo já sabem que Jesus é um personagem fictício, é um personagem antissemita e que tem como foco principal substituir e eliminar, apagar a religião judaica, assim como foi a criação do Estado da Palestina, né, que pegou ali a Judéia até a Galiléia e transformou aquilo ali no Estado Síria-Palestina, né, que seria criado ali pelo imperador romano Adriano, assim como foi a transformação de Jerusalém na cidade de Hélia Capitolina, onde colocaram ali no lugar do templo de Jerusalém um templo dedicado a Júpiter, né? Então essas transformações, essa apropriação da cultura judaica também se deu em âmbito da Torá, com a criação do Novo Testamento, justamente para substituir a cultura e a tradição dos judeus. Então, nesse caso, quando Jesus amaldiçoa a figueira, ele está amaldiçoando o povo judeu, Jerusalém, ele está amaldiçoando todos aqueles cidadãos que professam o judaísmo e substituindo, né, falando que secou, porque após 70 isso, eles foram destruídos, tá? E aí foram substituídos pela cultura greco-romana. Então vocês puderam ver que os próprios judeus já conhecem essa história, já sabem que Jesus é só um personagem fictício criado pelos romanos com o intuito de substituir as suas tradições. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Fiz com muito carinho aqui para vocês, com a ajuda aí do mestre Scania que me passou esses vídeos, para vocês terem ideia do que é o pensamento judeu em relação a esse tema, né? Que é um tema que é cheio de negacionismo histórico, né? Muito de gente aí que se diz pesquisadores, historiadores, negando o óbvio que os judeus já sabem há muito tempo, né? Que Jesus é só um personagem fictício que foi criado, cunhado, para justamente fazer a substituição da religião e das tradições judaicas. Um grande abraço a todos vocês, deixe o like, se inscreva no canal e comente. E agora está aparecendo para você as sugestões de vídeos. É de extrema importância que você clique em um desses vídeos e continue assistindo o conteúdo aqui do canal. Um grande abraço, valeu, falou, fui, tchau, tchau, tamo junto!